Hoje falaremos sobre duas figuras significativas na Bíblia, que desempenharam um papel crucial na história religiosa da Judeia do século II, depois de Cristo. Essas duas personalidades são Anás e Caifás. Naquela época, a região da Judeia estava sob ocupação romana, e o Templo de Jerusalém era o epicentro da vida religiosa e cultural. Anás e Caifás emergiram como líderes proeminentes no mundo judaico. Seus nomes aparecem nos relatos bíblicos, e sua influência é inegável na trama da crucificação de Jesus e nos eventos que cercaram esse acontecimento. Mas antes de começarmos, já te convido a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, para não perder nenhum vídeo. A ocupação romana trouxe consigo um sistema de governo que deixava pouco espaço para manobras por parte dos líderes locais. Isso resultou em uma relação complexa entre os líderes religiosos judeus, que eram responsáveis por manter a ordem no Templo de Jerusalém, enquanto as autoridades romanas buscavam manter o controle político e preservar a paz. O Templo de Jerusalém era o centro espiritual e religioso da vida judaica. Anualmente, milhares de peregrinos iam lá para oferecer sacrifícios e cumprir seus deveres religiosos, conferindo um simbolismo poderoso e um alto valor político para aqueles que controlavam o templo. Nesse contexto de ocupação romana e grandes tensões religiosas, Anás e Caifás surgiram como influentes líderes religiosos. Ambos pertenciam à poderosa seita dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição e no juízo final. Suas posições como sumos sacerdotes os tornou figuras centrais na vida religiosa judaica, conferindo-lhes poder e autoridade sobre os assuntos do templo. É importante lembrar que a relação entre os líderes religiosos judeus e os romanos era complexa e frequentemente tensa. A ocupação romana gerava um medo constante de revoltas e perda de privilégios. Esse plano de fundo é fundamental para entendermos as ações e decisões de Anás e Caifás, e faz especialmente em relação à sua participação na prisão e julgamento de Jesus. Anás não só ocupou o cargo de sumo sacerdote uma vez, como era comum, mas o fez em várias ocasiões, um fato que destaca sua importância na liderança religiosa judaica da época. Durante seu tempo como sumo sacerdote, Anás estabeleceu um sistema de nomeações em sua família, garantindo assim a continuidade no poder religioso. Seu controle sobre o sumo sacerdócio lhe conferiu um poder considerável no Templo de Jerusalém. Ele era responsável por supervisionar os rituais, a administração dos sacrifícios e o cumprimento das leis religiosas. Essa posição não apenas o tornou um líder religioso, mas também uma figura política-chave, uma vez que o templo era um centro de poder e controle na sociedade judaica. Anás também controlava o imposto do templo e a troca de moedas. No capítulo 19, versículo 45 do Evangelho de Lucas, vemos que Jesus os expulsou do templo, acusando-os de transformá-lo em um covil de ladrões, corrompendo assim a religião. O negócio dos vendedores de animais e dos agiotas no templo era o negócio mais próspero da cidade. O Talmud judaico declara que a casa de Anás era rica e inescrupulosa, juntamente com os líderes corruptos do sacerdócio, cuja presença manchava o santuário. Acredita-se que essa má reputação fosse devida às suas conspirações para planejar perseguições. Por outro lado, Caifás casou-se com a filha de Anás. Ambas as famílias eram ricas e pertenciam à aristocracia. Caifás foi nomeado sumo sacerdote por volta do ano 18 depois de Cristo, e sua designação marcou um ponto crucial na narrativa bíblica. Assim como seu sogro Anás, ele assumiu um papel de liderança no Templo de Jerusalém e na comunidade judaica em geral. Sua relação com Anás é interessante e significativa. Embora Caifás fosse o sumo sacerdote oficial, Anás ainda era visto pelos judeus como sumo sacerdote legítimo. Ele só não era mais encarregado pelas atividades especiais do dia da expiação. A influência de Anás fica evidente
diante do fato de que 5 de seus filhos foram sumos sacerdotes, além de seu genro Caifás. Ao se casar com a filha de Anás, Caifás tornou-se parte de uma dinastia sacerdotal, que mantinha um controle considerável sobre assuntos religiosos e políticos na Judéia. Caifás era uma pessoa perversa e manipuladora. Ele não media esforços para obter o que queria. Ele não se importava em faltar com a justiça e derramar sangue inocente, desde que seus interesses estivessem protegidos. O comportamento astuto, oportunista e pavoroso de Caifás fica claro na forma com que ele defendeu a condenação de Jesus. Em João capítulo 11, verso 49, ele afirmou que Jesus deveria ser sacrificado para o bem da nação. Mas Caifás não pensava no bem-estar do povo. Suas artimanhas tinham um propósito extremamente egoísta. Essa declaração de Caifás referia-se à crença de que a morte de Jesus evitaria uma revolta e protegeria os interesses da liderança religiosa judaica. A declaração de Caifás funcionou quase como uma profecia, indicando que Jesus deveria morrer, não apenas por toda a nação, mas também para reunirem os filhos de Deus dispersos. O que ocorreu com Caifás retrata muito bem a relação entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Ele disse o que realmente queria dizer. Ele agiu livremente conforme sua natureza pecaminosa. Mas através das palavras dele, Deus estava cumprindo seus planos. O relato bíblico narra que, após a declaração de Caifás, todos no concílio concordaram em matar Jesus. Eles começaram a fazer planos contra a vida de Jesus. Queriam capturá-lo e matá-lo. Estavam um pouco preocupados com o que as pessoas poderiam pensar se Jesus fosse preso. Mas Judas Iscariotes se encaixou perfeitamente nesse cenário, ao propor trair Jesus em segredo. Depois de se apresentar inicialmente diante de Anás, Jesus foi levado até Caifás. Caifás presidia o grupo de líderes chamado Sinédrio, que naquela ocasião procurava razões para acusar Jesus. Assim, o Sinédrio baseou seu julgamento em mentiras, criadas para levar Jesus à morte. Jesus não quis responder às falsas acusações dos líderes judeus. Então Caifás o questionou sobre sua identidade como Messias. Jesus respondeu, aplicando a si mesmo um trecho do livro do profeta Daniel. Imediatamente, Caifás acusou Jesus de blasfêmia. A hipocrisia de Caifás foi exposta quando ele fingiu tristeza ao rasgar suas roupas, no final do julgamento. Na verdade, ele estava satisfeito por ter encontrado uma base para condenar Jesus, considerando que o Sinédrio decidiu que Jesus merecia a pena de morte. Ele foi levado ao governador romano da região, Pilatos. Ficou evidente nesse momento que Caifás e os outros líderes judeus sentiam inveja de Jesus. É importante destacar que Anás e Caifás desempenharam um papel ativo na decisão de acusar Jesus e condená-lo à morte. Sua influência política e religiosa contribuiu significativamente para a crucificação no Monte Gogota. Após a ressurreição de Jesus Cristo, Caifás recusou-se a aceitar as evidências de que Jesus havia ressuscitado. Por essa razão, ele aprisionou e tentou matar Pedro e João. Ele também participou da morte de Estevão e autorizou Saulo, mais tarde conhecido como Paulo, a prender qualquer cristão em Damasco. Caifás desempenhou um papel importante na perseguição aos seguidores de Jesus, considerando-os uma ameaça à autoridade religiosa e política da época. No ano 36 d.C., Caifás foi destituído por Vitélio, o governador romano da Síria. Pilatos também foi destituído de seu cargo. A tumba da família de Caifás foi acidentalmente descoberta por operários que construíam uma estrada em um parque ao sul da antiga Jerusalém. Os arqueologistas foram então ao local em regime de urgência e encontraram 12 usuários ao examinar o local, contendo os restos mortais de 63 indivíduos. O usuário mais ornamentado tinha a inscrição de nome José, filho de ou da família de Caifás. Este era o nome completo do sumo sacerdote.
que prendeu Jesus, documentado como Josefos. No seu interior existiam os restos de um homem de 60 anos, que quase certamente pertenciam ao mesmo Caifás do Novo Testamento. A descoberta é importante, mas não podemos afirmar sua veracidade. Anás, por outro lado, tinha fama de corrupto e de pessoa que cometia excessos em suas práticas religiosas. Apesar disso, após a morte de Jesus Cristo, Anás continuou a exercer sua influência no Templo de Jerusalém. É provável que ele tenha morrido nas mãos dos romanos em 70 depois de Cristo. Você já conhecia a história de Anás e Caifás? Comenta aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deus te abençoe.